Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 3. Hoje é dia dos pais, né? E nós não precisamos interromper nossa série Igreja Sem Paredes para falar sobre os pais nessa manhã. Por quê? Porque o assunto em que nós estamos tratando tem muito a ver com os pais. Nós estamos na série Igreja Sem Paredes, na terceira temporada. Já falamos sobre as viúvas e há 2 semanas estamos falando sobre os órfãos. E hoje não vai ser diferente. Como eu anunciei, o tema hoje é Somos órfãos de pais vivos. Esse é o tema dessa manhã. E que você vai ver que é uma aplicação de tudo que nós temos dito, de tudo que nós temos já tratado. E é uma palavra que eu posso dizer, sim, que ela é quase que específica aos pais, né? Vai edificar toda a igreja, todos que ouvirem, mas é uma palavra bem mais específica para os pais. Ô esposa, acende a luz na garagem, é a de cima. Então vamos lá, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 3. Nós inclusive já lemos esse verso, mas vamos lê-lo de novo e ouvir a palavra de Deus de uma outra perspectiva. Diz assim: somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Vou ler mais uma vez, Lamentações de Jeremias 5, verso 3. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fale conosco, continua falando conosco nessa série. Fale conosco de maneira especial nesse dia dos pais. Ajuda-nos a compreender, Pai, a importância dos pais, não só na vida dos filhos, não só na vida da sua família, mas na sociedade, Senhor, e também na vida da igreja. Abre o nosso entendimento e especificamente que o Senhor desperte os pais nessa manhã. Que todos que ouvirem essa palavra, que eles possam assumir a responsabilidade de pais que o Senhor os concedeu para a glória do Senhor. Amém? A palavra órfão na Bíblia, ela tem basicamente 3 significados. Dentro das duas linguagens, das 2 línguas onde a Bíblia foi escrita, o grego e o hebraico, a palavra pai, ela tem 3 significados básicos, que é destituído, solitário e sem pai propriamente dito, né? O ano que vem, e eu já estou ansioso, né? Eu estou igual hoje, quando você começa a ver uma série, e aí você começa outra te chama a atenção e você fica doido para acabar ou é tentado a interromper uma série para começar a já ver outra. Então, eu estou sofrendo muita tentação de parar essa série e já ir para a série sobre a família, mas vamos deixar no ano que vem. O ano que vem nós vamos falar o ano inteiro sobre família. Sabe o que é o ano inteiro sobre família? O ano inteiro sobre família. E nós vamos ver o ano que vem como que Deus criou a família. E Deus não apenas criou a família, como Ele também, é Ele quem determina os papéis e as responsabilidades de cada membro da família. Amém? Então, o nosso Deus criou a família e Ele quem definiu o papel do homem e o papel da mulher e também, por que não, o papel dos filhos na família. Amém? Nós vamos ver isso ano que vem. E o que é maravilhoso é que o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro no qual nós cremos, eu disse isso acho que a semana passada, Deus poderia usar várias imagens ou várias linguagens para falar conosco. E o nosso Deus é um Deus que fala com a humanidade na linguagem que nós compreendemos. Por isso que Ele usou homens para falar através deles, e é o que hoje nós temos a Bíblia escrita. Obrigado. E Deus, especialmente quando Ele, ao longo da Bíblia, vai se relacionar com o seu povo e com a humanidade de forma geral, Deus usa a linguagem da família para falar, para se revelar. Quando Deus vai se revelar para a humanidade, Romanos capítulo 1 diz que Ele se revela para a humanidade, Deus escolhe a linguagem familiar, e em especial a linguagem de pai e filho. Não à toa nós sabemos e nós conhecemos
Vamos dizer assim, no cristianismo nós nos referimos a Deus, principalmente nós os que cremos, não apenas como Deus, mas como Deus Pai. Amém? Jesus nos ensinou na oração famosa que todos conhecem, a oração do Pai Nosso. Deus escolheu essa linguagem, não apenas a linguagem de família, mas especialmente a linguagem de pai, porque embora a Bíblia apresente alguns aspectos e características de Deus, usando uma linguagem da mãe, o que na grande maioria nós vemos é Deus usar uma linguagem para se revelar usando a linguagem do pai, usando a imagem do pai. E por que isso é importante? É por isso que, vamos dizer assim, ao longo da Bíblia, nós vemos a importância do pai dentro de uma família, dentro de um lar. E é por isso que, ao longo de todos os textos e versículos e passagens que nós já lemos ao longo dessa série, nós vimos sempre os órfãos e as viúvas juntos. Vocês já perceberam isso? Quase que todos os versos onde falam do órfão, fala da viúva juntos. Inclusive aqui, Jeremias lamentando, ele diz: somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Sempre os órfãos vão estar junto com a viúva. Por quê? Porque eu já disse aqui nessa série, e o ano que vem nós vamos ver em muito mais detalhes. O pai tinha um papel fundamental. O pai, ele era o líder, o pai, ele era o provedor, o pai, ele era o cabeça da família. Então, um lar sem um pai, uma esposa sem o marido, a viúva, os filhos, era uma família que, vamos dizer assim, problemas aconteciam. Amém? Nós temos visto isso nessa série e vamos ver com mais detalhes no ano que vem. Portanto, de certo sentido, um lar sem um pai, basicamente, mesmo os filhos tendo a presença da mãe ainda, nós podemos dizer que uma mãe que perdeu o marido, uma esposa que perdeu o marido e se tornou viúva, e os filhos que perderam os pais, nós podemos dizer quase que os dois estavam órfãos. Quase que os dois estão órfãos. Porque nós vemos que era difícil, principalmente nos contextos passados, e ainda hoje né? A família sem a presença do pai, principalmente na época bíblica, onde tinha guerras físicas, né? Então era o pai normalmente com os servos quem defendia. Mas aplicando essa palavra, um dos significados de órfão é destituídos, e aqui entra a aplicação. E por que eu li esse verso? Porque eu já disse, quando eu falei a respeito da aplicação da frase nossas mães são como viúvas, lembra disso? Eu disse que nesse contexto aqui, Deus havia abandonado Israel por causa da sua rebeldia e dos seus pecados. E o povo aqui na época de Jeremias, eles sabiam que Deus os havia abandonado, porque afinal de contas Deus havia dito: se vocês não se arrependerem, eu vou os entregar. E Deus os havia entregado. Portanto, quando Jeremias vai lamentar a situação da nação, qual que é a figura de linguagem que ele usa? Qual que é a imagem que ele usa para, vamos dizer assim, para expressar o sentimento que eles estavam sentindo? Ele diz: nós somos como órfãos sem pai e nossas mães são como viúvas. Por quê? Porque Deus se relacionava com ele usando essa linguagem de marido e pai. E como eles sabiam que Deus os havia entregado, os havia abandonado, eles falaram: nós somos e estamos, e o nosso sentimento é como um órfão que perdeu o pai e como uma mãe, uma esposa que perdeu o marido. E aplicando essa palavra, um dos significados de órfão é destituído. E em João capítulo 14, verso 18, Jesus diz assim para os seus discípulos, já se despedindo deles: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus em João 14, na verdade ali em João 13, Jesus já começa no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo, se não me falha a memória, 18, nós já começamos a ver ensinamentos de Jesus e conversas de Jesus com seus discípulos num tom de despedida. Então, os discípulos, inclusive em João 14, eles começam a meio que já desesperar, né? Porque Jesus começa a dizer que vai embora. E aí Jesus usa essa linguagem. Jesus vira para eles e diz assim: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Pergunta simples para interpretar esse verso: Jesus era o pai daqueles discípulos? Não. Jesus é o nosso irmão mais velho dos que creem. Deus Pai é o nosso Pai. Jesus não era o pai deles. Mas por que Jesus diz para eles: não vos deixarei órfãos?
porque ele estava falando que ele ia partir. Então, ele ia se ausentar deles, eles iriam ficar destituídos da presença física de Jesus. Por isso que Jesus vai e usa essa linguagem de orfandade. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador para habitar em vocês. Então, percebe como que Jesus usa a linguagem de orfandade para se referir à presença física. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Paulo também usa essa mesma coisa. Em 1 Tessalonicenses 2,17, Paulo escrevendo para a igreja, ele diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Essa é uma tradução mais antiga. Então Paulo usa essa palavra. Nós, irmãos, orfanados da vossa presença por um breve tempo. Nessa versão que nós usamos, a NVI, vai estar no lugar de orfanado, vai estar privados da sua companhia por um breve tempo. Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz que por um breve tempo eles ficaram separados. Por um breve tempo eles ficaram destituídos da companhia uns dos outros. E numa tradução mais antiga, qual que é a palavra que vai estar lá? Órfão. Paulo diz: nós ficamos orfanados, nós ficamos órfãos. Ou seja, nós por um breve tempo fomos destituídos da presença um do outro. Então o que é que eu quero dizer citando esses dois versos? Porque o que eu quero dizer, o raciocínio que eu quero construir com vocês essa manhã é que nós podemos dizer, pela de fato tradução da palavra, que órfão não é apenas a perda do pai por motivo de morte, propriamente dita. Mas tanto Jesus quanto Paulo usam essa palavra de orfandade, a palavra para órfão, quando eles se referem à destituição da presença, quando nós não temos a presença. Portanto, aqui entra a aplicação que eu quero fazer nessa manhã. Nós podemos dizer que quando os filhos não têm a presença do pai, ainda que ele esteja morto, ainda que ele esteja vivo, eles estão órfãos. E é por isso que o tema de hoje é: somos órfãos de pais vivos. Somos órfãos de pai vivo. E nós, irmãos, nós somos uma geração de órfãos sem pais. Nós somos uma geração de órfãos de pais vivos. Nós somos uma geração, e aqui eu digo para você que nessa aplicação de ser órfão tendo o pai vivo, não era tão comum no período bíblico. Amém? Não era tão comum no período bíblico. Mas na nossa geração é. Na nossa geração é. Quase que assim, falar de orfandade hoje na igreja, quase que a gente vai falar pouco da orfandade pela morte dos pais propriamente dita. Mas, irmãos, o que nós podemos tratar na igreja, falando da orfandade, no que diz respeito à destituição da presença do pai, da presença física, mesmo os pais estando vivos, não é brincadeira. Eu quero te dar alguns dados aqui para ilustrar isso que eu estou querendo dizer com vocês nessa manhã. Irmãos, deixa eu colocar uma porcentagem aqui para talvez você entender. Aqui é porcentagem minha, tá? Eu acredito que no mínimo 70% dos problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade, você vai ver que é consequências da orfandade. É consequências de filhos sem os pais, de órfãos, porque nós somos uma geração de órfãos. Vou te dar alguns dados. Esses dados eu tirei do livro O Homem Exemplar. Inclusive eu estava procurando eles, esqueci de emprestar para o Gabriel. Esses dados que eu vou dizer para você, eu tirei do livro O Homem Exemplar, no capítulo onde ele fala sobre criação de filhos, e de um outro site que eu tenho o link, posso mandar para vocês. E aqui, irmãos, esses dados são dos Estados Unidos. Eu procurei, pesquisei essa semana preparando essa pregação, esses dados referentes ao Brasil e não encontrei. Pelo menos eu não consegui encontrar. Então eu vou usar os dados dos Estados Unidos para ilustrar a mensagem. Mas eu acredito que no Brasil não é diferente. Amém? Talvez no Brasil até pior. Mas preste atenção então nesses dados. 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem um pai presente. 63% dos jovens que se suicidam, quando vão estudar o caso, esses jovens vêm de um lar sem um pai. E aqui não é o pai que morreu não, tá? Sim, o pai presente.
90% de todas as crianças de rua e aquelas que fogem de casa são de lares sem um pai. 90%. 85% de todas as crianças com desordens de comportamento, inclusive, por exemplo, aqueles jovens problemáticos, e aqui só para você entender uma coisa, nos Estados Unidos é diferente, tá? Do Brasil. No Brasil, quando um jovem comete um crime ou faz algo, vamos dizer assim, fora da lei, se ele tem menos de 18 anos, o tratamento no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a coisa é mais séria, tá? Eles tratam com mais seriedade esses jovens delinquentes. Vamos usar essa palavra, né? Delinquente no sentido de desordem de comportamento. Essa linguagem aqui é mais bonita, né? Da estatística aqui. E olha para você ver, 85% desses jovens que têm desordem de comportamento, eles são jovens que vêm de um lar sem pai. 80% dos estrupadores com ira descontrolada, aqueles caras que além de estrupar, ainda tem no ato do estupro um perfil violento. 80% destes cresceram em um lar sem um pai presente. E tem todas as fontes no livro de onde o autor tira essas informações. 71% de todos os estudantes que largam o ensino médio e os estudos cresceram em lares sem um pai. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de reabilitação de dependente químico, adolescentes já alcoólatras, e não só alcoólatras, mas também com problema de droga. 75% de adolescentes que têm problema com algum tipo de vício vêm de um lar sem um pai. 70% dos adolescentes em instituição do Estado, por exemplo, e aqui não só os que têm problema, por exemplo, o Larmena. O Larmena aqui em Lafayette é uma instituição, não sei se é Estado, acho que não, acho que é uma ONG, né? Não lembro, falhou agora a pesquisa aqui. Mas é um lar que não trata, eles não recebem crianças que cometeram crimes em outras cidades, está lá no site explicitamente. Eles cuidam de crianças que por algum motivo, eles, vamos dizer assim, permanecer na família, ou até mesmo também órfãos em alguns casos, estava inviável. Então, crianças que estão no Larmena são enviados pelo conselho tutelar, é tudo assim organizado pelo governo. E não necessariamente significa que aqueles jovens e adolescentes que estão lá cometeram algum crime. Amém? Isso é importante, é algo que eu não sabia e descobri pesquisando. Então, se encaixa dentro disso. 70% no caso dos Estados Unidos são adolescentes que vêm de um lar sem pai. 85% dos adolescentes na prisão, porque sim, nos Estados Unidos adolescentes são presos em casos mais graves, 85% vêm de lar sem pai. 71% das adolescentes grávidas vêm de um lar sem pai. Crianças sem pai têm o dobro de chances de não completar os estudos. Crianças com pais que se envolvem têm 40% menos de chance de repetir o ano. Então, crianças sem um pai na sua família, elas têm o dobro de chances de não completar os estudos, de abandonar, como vimos na estatística antes. E a criança que tem o pai presente, ela tem 40% a mais de probabilidade dentro dos estudos de não repetir de ano, de não tomar bomba, né? A famosa bomba. Crianças com pais presentes têm 70% menos chance de largar os estudos. Filhos de mães solteiras sem o pai envolvido têm 53% maior probabilidade de se casarem enquanto ainda adolescentes. Presta atenção, 711% mais chance de engravidarem na adolescência. Você sabe o que é isso? Adolescentes que vêm de um lar sem um pai ou que convivem num lar sem um pai, e aqui eu estou falando do pai, o homem macho, tá? Tem 711%, você sabe o que é isso? 700, não é 100%, 711% de chance de engravidarem ainda na adolescência. 164% maior probabilidade de terem um filho antes do casamento. E 92% de chances de passarem por um divórcio mais tarde. Até mesmo o divórcio de um casamento é consequência ou sofre com a falta do pai lá antes do casamento. Esses são dados que ilustram o que eu disse para vocês. Nós somos uma geração sem pai. Uma geração de órfãos de pais vivos. Por quê? Todos esses casos aqui,
esse sem pai não é o pai que morreu não, tá? Todas essas estatísticas é do pai que está vivo, fez o menino, mas não é presente. Então, irmãos, e detalhe, tá? Não sou eu, pastor, que está falando disso. Se você pesquisar na internet durante essa semana, você vai ver que tem. Hoje em dia é um dos assuntos mais tratados. Psicólogos falam disso. E aqui não vou falar só de crente não, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar material. Essas estatísticas são de pessoas que não são cristãs. Vou te falar que, olha para você ver a incoerência. Nós somos uma geração de sociedade onde se critica o patriarcado. O que é o patriarcado? O homem como cabeça da casa, o homem como líder, o pai como líder, não é? Nós somos uma geração que é contaminada pelo feminismo, pela ideologia de esquerda e tudo mais, que assim, pelos artistas de hoje em dia, se você vai ver eles criticarem o patriarcado. Eles criticaram o patriarcado, porque o patriarcado institui uma sociedade machista, e todos esses discursos que eu não vou defender aqui, não vou debater aqui, mas no ano que vem nós vamos falar muito disso. Eu vou te ensinar a se defender dessas questões. Mas nós somos uma geração que, vamos dizer assim, tem ódio e raiva do patriarcado, do homem como o líder da casa, mas somos uma geração que ao mesmo tempo sofre as consequências da falta do homem dentro de casa como líder, assumindo a responsabilidade de líder. E nós aqui, eu estou falando sociedade, os ateus, todos aqueles agnósticos ou de outras religiões que criticam o patriarcado, inclusive vão falar que o patriarcado é a origem da Bíblia, e aí vão ainda mais atacar a Bíblia. De fato, não é exclusividade da Bíblia, porque os povos da antiguidade todos eram patriarcais, mas a Bíblia também o povo de Israel era patriarcal, mas no ano que vem eu vou falar disso. Mas nós somos uma geração que está sofrendo com a falta da liderança do homem, e é uma geração que está escrevendo e falando sobre isso, querendo encontrar a solução dos problemas. Só que a solução para eles não é o homem assumir a liderança, é outra. Mas nós sofremos com isso, mas aí vem psicólogos, vem até mesmo coaches hoje em dia falam disso. Psicólogos, coaches, artistas, e assim, todos os campos do saber têm falado. Se você pesquisar na internet, você vai achar matéria, vídeo no YouTube, de tudo quanto é gente falando sobre isso. E tentando, inclusive, encontrar uma solução. É por isso que o meu foco é mostrar a relação bíblica com esse assunto, né? E se você quiser pesquisar mais, você procura na internet. Mas a frase que eu resumi aqui, e o que eu quero marcar dizendo: se você é um pai ausente, aqui eu vou falar especificamente com os pais. Se você tem sido ou é um pai ausente, você está construindo o inferno na terra. Vou repetir. Se você é um pai ausente, se você tem sido um pai ausente, se você é um pai ausente, eu vou te dizer, você está construindo o inferno na terra. Você está contribuindo, assim, com grande responsabilidade para que o inferno seja estabelecido na terra. Porque tudo essas estatísticas anteriores aqui, nós poderíamos conversar inúmeras horas das consequências dessas estatísticas, dos resultados dessas estatísticas na sociedade. Por isso que eu disse para você, se nós pararmos para estudar esse assunto, a gente vai ver que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos na sociedade, se a gente for puxar o fio, vai estar lá uma das raízes, um lar sem um pai. Por isso que eu resumi nessa frase: se você é um pai ausente, você está contribuindo para que o inferno seja estabelecido na terra. E é por isso que nesse Dia dos Pais eu quero dar essa palavra para vocês. Se você tem deixado filhos órfãos, se você tem deixado mulheres como viúvas, você está contribuindo para que o inferno seja estabelecido na terra. Se você é um pai ausente, você está instituindo o inferno na terra. E não interessa se você sabe orar a oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Não adianta da boca para fora você fazer essa oração do Pai Nosso, se com a sua atitude, com a sua vida, na verdade o que você faz é que o inferno seja feito na terra, como é lá no inferno mesmo.
É que as coisas aconteçam na terra como elas acontecem no inferno. Essa é o resultado que você, pai ausente, gera na sociedade. Lucas, quem são os pais ausentes? Vamos um pouco mais para a prática, mais especificamente. Em primeiro lugar, quem são os pais ausentes? Pai ausente são os genitores que não são pais. O que é genitor? Genitor é a palavra que se dá para o homem que, vamos dizer assim, foi o dono do esperma que fecundou e gerou o filho. Genitor, aquele que gerou. Amém? Aquele que gerou. E quem são os pais ausentes? São os genitores que não se tornaram pais. Quem são esses? É aquele, não vou nem falar aquele homem, né? Mas é aquele menino que na hora de fazer o sexo fez. Na hora de fazer o sexo sem camisinha, fez. Na hora de, vamos dizer assim, relaxar, relaxou. Na hora que a jovem ou a mulher chegou e disse, eu estou grávida, ele demonstra ser um eterno Peter Pan. Vocês lembram da história de Peter Pan? Quem que é o Peter Pan? É o menino que nunca cresce, que vive eternamente na terra do nunca, onde ele nunca cresce. É o genitor que não se torna pai, o genitor que gerou o filho, ele liberou o espermatozoide, que fecundou com um óvulo e o filho nasceu depois de 9 meses, ou deixou a mulher ou a jovem grávida, mas ele não quer assumir a responsabilidade. E deixa eu te dar mais um dado aqui. Um site da Agência Brasil, é um site oficial, uma matéria do dia 9/5 desse ano, 2022. Olha o que diz, só um trecho da matéria. Os cartórios brasileiros registraram no início deste ano, 2022, o maior número de recém-nascidos identificados somente com o nome da mãe. De janeiro a abril foram registrados 56,9 mil bebês por mãe solo, o maior número em comparação com o mesmo período dos anos anteriores. 56,9 mil bebês esse ano, de janeiro a abril, foram registrados apenas com o nome da mãe. Abre parênteses, eu sei que existem casos e casos, amém? Eu sei que são vários os motivos que levam a mãe a não colocar o nome do pai, mas eu tenho certeza, até por todas essas estatísticas, que a grande maioria é porque o menino que fez o filho não assumiu. Porque o genitor que gerou a criança, que na hora do sexo foi bom, na hora que a moça engravidou, ele o quê? Correu. E ele não assume, ele não se torna pai, ele não assume a responsabilidade. Ele quer o bônus, mas não quer o ônus. Na hora lá do bom, ele era homem, né? Pelo menos ele se achava homem. Mas na hora de assumir a responsabilidade, ele corre e vai embora. Deixa eu te dar um outro dado aqui. Site Metrópolis, matéria do 8/8/2020. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinha, sem o apoio dos pais. Destas, mais de 57% vivem abaixo da linha da pobreza. 12 milhões de mães aqui no Brasil lideram os seus lares sem a presença do pai. E dessas 12 milhões, 57%, mais da metade, vive abaixo da linha da pobreza. Lembra quando nós falamos da pobreza? De uma das causas da pobreza lá atrás, nessa série? Olha que uma das coisas que contribui para gerar a pobreza. Pais que não assumem os filhos e deixam as mães heroínas, tá? Heroínas. Não vou entrar nesse detalhe porque o foco hoje é falar com os homens. Mas as mulheres que, por um motivo ou outro, criam seus filhos sozinhas são heroínas. Mas, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, nós sabemos o quanto que é difícil. Às vezes você tem 2 empregos, é difícil as coisas, né? Por isso que dessas 12 milhões, 57% vive abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque um homem foi genitor, um menino foi o genitor, mas não se tornou um homem, não se tornou um pai. E quem são esses? São aqueles eternos Peter Pan, que nunca crescem, nunca assumem responsabilidade, que talvez já está na maior idade, já passou dos 18 anos, e como diria uma música antiga, ele só pensa em beijar, beijar, beijar. Ele só quer, aquela música dos tribalistas antigos, já sabe namorar, já sabe beijar de língua, mas não virou homem ainda, não assume responsabilidades ainda, acha que a vida se resume a trabalhar de segunda a sexta para beber de sexta a domingo, para ficar no bar de sexta a domingo, e aqui nada,
a grosso modo, contra o barro, mas é contra essas pessoas, contra esses meninos que não se tornam nem homens ainda, que acham que a vida é só curtir, que eles dizem ser homens na hora de sair com a mulher, de cantar a mulher e levar a mulher para a cama, mas se engravida, eles demonstram que são eternos Peter Pans, que não cresceram ainda, não viraram homens ainda, e muitos deles ainda moram até com os pais ainda. Esses são os primeiros pais ausentes, são os genitores que não se tornaram pais, e que nem o nome, nem assumir no papel eles assumem a criança. Mas tem um segundo tipo de pai, os pais de papel. Quem são os pais de papel? São os pais que eles até foram lá no cartório e registrou o menino, entendeu? Se você pegar a identidade da criança ou a certidão de nascimento, vai estar o nome do pai lá, pai fulano de tal, mas não passa disso. Não passa disso. É só o pai, por isso que eu coloquei o nome de pais de papel. É só pai lá na certidão, é só pai lá no RG da criança, mas ele não é pai de fato. Ele não é pai de fato. Muitos não fazem o mínimo que é pagar a pensão. Conheço vários, você conhece? O mínimo, sabe? Eu já disse isso aqui, né, nas pregações passadas. Não estou dizendo que pagar pensão é tudo não, estão entendendo? Pagar pensão é o mínimo. Se você não casou, não assumiu a mulher e o filho. É o mínimo. Mas tem uns que nem isso fazem. Porque estão desempregados? Não, porque são meninos. São Peter Pan que não quer assumir responsabilidade. Estão entendendo? Eles não são apenas do papel. Tem o RG, tem o nome? Tem. Mas são apenas de papel. Não assumem nem o mínimo da sua responsabilidade. Mas também tem aqueles que também são de papel. E que talvez hoje em dia a gente não identifica muito como pai de papel. Mas são aqueles que acham que dá a pensão. Não, eu já pago a pensão, mulher. Todo dia, todo quinto dia outro certinho, eu mando dar a pensão para você. O que mais que você quer de mim? Ou acham que pagar a pensão e pegar o filho, né? De 15 em 15 dias ou uma vez por mês, passar algumas horas com ele também, ele já está fazendo o suficiente. E detalhe, paga a pensão, passa algumas horas com o filho, uma vez por mês em alguns casos, tira a foto no Instagram, posta e fala, eu sou pai. Aí posta lá, te amo meu filho. Deixa eu te dizer, é um pai de papel, é um pai de rede social. Mas não é pai de verdade. Porque isso não é suficiente. Isso não é ser pai. Isso não é ser pai. Não é um pai de verdade. E esses dois tipos de pai são aqueles que têm contribuído para o inferno seja instaurado na terra. Terceiro tipo de pai. E vai só aprofundando. Terceiro tipo de pai. Eu chamei de pai zumbi. É o morto-vivo. Pai zumbi. Já viu o filme de zumbi? Né? Ele anda, entre as, está vivo, faz barulho, né? Quem gosta de The Walking Dead aí sabe o que eu estou falando. Faz barulho aquele negócio. E detalhe, tá? Aqui dentro desse terceiro pai zumbi, eu estou colocando aqui, eu estou pensando nos pais que são casados, tá? Ele é marido, ele é casado, mas ele está apenas de corpo presente. Sabe o pai apenas de corpo presente? É o pai que está ali, não divorciou, né? Talvez assumiu e casou e tudo mais. Talvez, e aqui vamos falar especificamente dos que são casados e têm filhos, mas são pais zumbi. Ele está lá, faz barulho, mas não muda em nada. Ele não ajuda, vou ser mais claro aqui, ele não ajuda a esposa a criar e educar o filho. Ele está lá, faz barulho em cima do sofá, com o controle na mão, alguns com videogame na mão, né? Ele faz barulho, ele está lá, ele vai sair na foto, ele vai dirigir o carro, mas assim, e aqui, ano que vem, né, nós vamos falar das responsabilidades do pai, e é nisso que eu estou pensando aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque o foco hoje é falar da ausência, mas é o pai que não assume 100% das suas responsabilidades, amém? Não assume 100%. Para ele, tá lá, não divorciar, pagar as contas e tudo mais já é suficiente. E aí ele não ajuda de forma completa a esposa, a mãe dos filhos. Ele não se envolve, ele não conhece o filho, ele não dialoga com o filho. E aí são aqueles casos,
São aqueles casos em que quando o filho entra nas estatísticas, ele, meu filho, eu não imaginava que você estava passando por isso. Quando o filho suicida, ele, meu filho, mas para mim estava tudo bem. Pois é, o zumbi, para você estava tudo bem, porque você é um zumbi dentro de casa. Então, entendeu onde eu quero chegar? 4. Os pais idólatras. Os pais idólatras, que também são ausentes. Por quê? São aqueles que têm um ídolo na sua vida. São aqueles que têm um falso Deus na sua vida. Ele não adora o Deus vivo e verdadeiro. Por exemplo, são os pais que idolatram o dinheiro. São os pais que idolatram o dinheiro. E deixa eu te dizer um sinal aqui de um pai ausente que idolatra o dinheiro. Pais ausentes que idolatram dinheiro normalmente não tem problema nenhum em dar dinheiro para o filho, tá? Não tem problema nenhum. Normalmente, alguns desses pais dão tudo que o filho quer, só que ele acha que dá dinheiro e dá todos os presentes do mundo, ele encher a boca e falar, eu tenho condições para não negar nada do meu filho, o que ele quer eu dou. Ele acha que isso é ser pai. Mas na verdade ele não é pai, ele idolatra o dinheiro. Tudo que ele faz é por causa do dinheiro. Em alguns casos, ele trabalha muito. E você olharia e diria, nossa, que grande pai, que grande líder da casa. Olha como esse homem trabalha. Mas deixa eu te dizer, ele não trabalha para cuidar da sua família. Ele trabalha porque idolatra o dinheiro. E qual é o meio dele ter dinheiro? Trabalho. Ou também, aqui separando, aqueles que idolatram o trabalho. Porque tem gente que nem ganha tanto assim, mas idolatra o trabalho. Ele não é nem aquele caso de você falar, nossa, ele gosta demais do seu trabalho. Não, ele idolatra o trabalho. E é por isso que ele trabalha tanto. Tem uns que não trabalham tanto porque precisa, para cuidar da família. É porque eles idolatram o trabalho que tem. E por idolatrar tanto o trabalho e trabalhar tanto, eles são pai ausente. Quem já assistiu o filme O Vendedor de Sonhos? Baseado no livro do Augusto Cury. Se não assistiu, assistam. Terceiro, os pais, os homens, os meninos que idolatram o futebol. E a vida deles é assistir futebol e jogar futebol. Eu já ouvi um homem, eu já ouvi um cara uma vez disse para mim assim, eu já falei com a minha esposa, quando você me conheceu eu jogava bola todo dia. Eu caso com você, mas saiba que nisso eu não vou mudar. E o cara falou, estava se gabando de jogar bola todo dia. Esse é o cara que ele idolatra o futebol. E ele não é um pai presente. Mas deixa eu entrar num ponto aqui que talvez você ainda não ouviu. Deixa eu dizer, e aqui é bom que vai ficar gravado. Eu quero especificamente dizer agora para os pastores e para os líderes de igreja. Existem pais idólatras porque eles idolatram não o dinheiro, não o trabalho, não o futebol. Eles idolatram a igreja. Tem pastores, e aqui mais especificamente pastores. Tem pastores que são pais ausentes. Por quê? Porque idolatram a igreja. Eles idolatram a igreja. Eles amam mais a igreja do que Jesus, sabia? Eles amam mais o ministério, sabe o ministério famoso, o meu ministério? Então, ele já ama mais o seu ministério acima até de Jesus. Ele já adulterou, ele não divorciou ainda no papel, mas ele tem outra mulher, ele já adulterou da sua esposa. Por quê? Porque ele adultera a sua esposa com a igreja. Ele adultera, ele comete o pecado de adultério não com uma mulher física, mas com a igreja. Ele se dedica tanto à igreja por causa da sua idolatria pelo seu ministério, que ele deixa a sua mulher viúva e deixa o seu filho órfão em casa. Não à toa, esse é um dos motivos pelo qual muitos filhos de crente se desviam ou nunca se convertem e às vezes são piores do que filho de não crente. Por quê? Porque ele vem de um lar onde o pai adultera, ele trai, deixa sua mãe viúva e deixa ele órfão por causa do ministério, por causa da igreja. E o ministério para ele está acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E eles acham que estão fazendo a vontade de Deus, tá? Não, mas é porque eu estou fazendo a obra de Deus, é porque eu estou dedicando a igreja de Jesus. O que você é um idólatra. E deixa eu te dizer, o que para mim, irmãos, quando eu compreendi isso gera um temor no meu coração que me fez mudar a ponto de desmarcar o culto para ir no zoológico, a minha esposa e meu filho. Mas deixa eu te dizer,
Olha que grave é você idolatrar a igreja. A igreja é o que de Jesus, irmãos? A noiva de Cristo, amém? A igreja é a noiva de Jesus. Quando um pastor idolatra a igreja, ele deixa os filhos órfãos por causa da igreja, eles deixam as esposas viúvas e, vamos dizer assim, na vida mesmo, não no papel, mas na vida, ele já divorciou da esposa para casar com a igreja, então ele tem um novo casamento, e o que é pior, e devia gerar temor no coração de todo pastor, ele está adulterando e idolatrando a noiva de Jesus, ele está tomando a noiva de Jesus, irmãos. Para você pensar que grave é isso. Irmãos, um dia João Batista, todo mundo estava falando de João Batista achando que ele era o Messias, ele disse assim: eu sou apenas um amigo do noivo, tudo que eu faço é para preparar o caminho. João Batista era o amigo do noivo, e a linguagem aqui é aquele amigo que ele é tão amigo do noivo, que ele cuida da noiva para o amigo. Então pegaram a imagem, eu acredito que é essa. E deixa eu te dizer, um pastor pode chegar a um ponto de passar de simples amigo do noivo para tomar a noiva do amigo. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Tem pastores que Jesus tem que dizer para eles: devolve a minha igreja, devolve a minha noiva, porque você já tomou ela para você. E por causa disso eles também são pai ausentes. Irmãos, a prioridade de todo homem é a sua esposa e os seus filhos. Qual é a prioridade? Em primeiro lugar na vida de um homem está a sua esposa e os seus filhos. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, já tentei achar ela de novo, não consigo de jeito nenhum. Ele disse: a primeira pergunta que Jesus vai fazer para você quando você chegar na eternidade, não é como está a igreja, principalmente falando de líderes de igreja, como está a igreja que eu te dei para liderar? Não, ele vai falar: cadê a minha filha que eu te dei por esposa e os meus filhos que eu te dei para ser filhos seus na terra? Prioridade. Lucas, me mostra a base bíblica, eu te mostro quantas você quiser. Mas separei apenas duas. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Talvez você conheça esse texto, mas vai entender ele de uma perspectiva diferente. Josué 24, 14 e 15 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aqui entra uma frase que crente gosta muito: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma frase de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, rapidamente, quem era Josué? Josué era o líder do povo de Israel, substituto de Moisés, que Deus escolheu para substituir Moisés na liderança do povo. E foi Josué quem liderou o povo na conquista da terra de Canaã. Aqui no capítulo 24, eles já estavam estabelecidos na terra, já tinham repartido a herança, as terras para toda a nação, e Josué agora está dizendo para o povo, ele convoca o povo e diz assim: olha, agora vocês devem escolher se vocês vão servir ao Deus vivo e verdadeiro ou aos deuses dos outros povos que os seus antepassados adoraram. Aí Josué bate no peito e diz assim: porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Qual que é a compreensão, a perspectiva diferente que eu olhei para esse texto preparando essa pregação e lembrei desse texto? É que o líder do povo, responsável pelo povo, porque quando Deus coloca um homem como líder, ele coloca a responsabilidade daquele homem pelo povo. Josué, líder do povo, ciente da sua responsabilidade de liderar aquele povo, ele vira para esse povo e diz assim: olha, eu já ensinei vocês, eu já liderei vocês, eu fiz tudo o que me cumpria fazer, mas agora vocês devem escolher se vão adorar o Deus vivo ou vão adorar outros deuses. E aí ele diz assim: mas uma coisa eu digo para você, eu não posso colocar, pôr ordem na fé de vocês, eu não posso responder a Deus por vocês, mas eu digo para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: olha, em outras palavras aqui, a grosso modo, o que vocês vão fazer daqui para frente, o problema é de vocês com Deus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu liderarei a minha casa.
Sabe o que o Josué está dizendo aqui em outras palavras? Eu lidero vocês, eu sou líder de vocês, mas eu não mando na fé de vocês. E eu não tenho responsabilidade por liderar vocês tanto quanto eu tenho pela minha casa. É por isso que eu não vou afirmar por vocês diante de Deus. Mas eu vou falar pela minha família. Eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Josué estava dizendo, a minha prioridade é a minha casa. E se a minha casa estiver garantida, a minha missão está cumprida. E é muito parecido com o que Paulo vai falar lá em Timóteo capítulo 3. Onde ele vai falar os requisitos para um homem ser pastor e diácono na igreja. Olha um dos requisitos que Paulo coloca. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da casa de Deus? O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Qual é um dos requisitos, um dos checklists que a liderança da igreja tem que fazer, tem que analisar, tem que cumprir na vida de um homem antes de colocá-los como pastor e como diácono na igreja? Paulo diz, ele tem que ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa, liderar bem a sua casa e educar bem os seus filhos. Porque se ele não consegue liderar a sua casa, como ele pode pensar que conseguirá liderar a igreja? Prioridade na vida de todo homem, principalmente se é ou se quer ser líder na igreja, é a sua casa, é a sua família. Irmão, deixa eu te dizer, nem todos os homens da igreja serão líderes da igreja. Mas deixa eu te dizer, o que nós vamos trabalhar aqui é que todos os homens assumam a liderança da sua casa, porque o chamado de Deus é para que você lidere a sua casa, homem. Você não precisa liderar nada na igreja, desde que você lidere bem, com fidelidade ao Senhor, a sua própria casa. Sabe por quê? O segredo de uma igreja saudável são famílias saudáveis. E se o homem lidera bem a sua casa, e a sua casa está sendo liderada nos caminhos do Senhor, irmãos, nós teremos uma igreja saudável. Nós teremos uma igreja saudável. Esses dias para trás, não vou lembrar o dia agora, eu cheguei do serviço, aí fui dar mamar o Nicolas, eu acho, e estava acabando um filme na Globo lá. O nome do filme é Uma Dobra no Tempo. E eu nunca assisti o filme completo, mas uma frase que o pai disse para a filha no final do filme me chamou a atenção. E eu fui pesquisar a história, o enredo da história ali. O enredo é um homem, um pai, que era um cientista, e ele consegue achar um teletransporte, algum meio de ir para um outro mundo. E ele entra, e ele some. Deixa a mãe com os 2 filhos, ele some. Os filhos, a filha e o filho crescem, e eles também acham um meio lá, que eu nunca vi o filme, tá? Estou só supondo aqui pelo que eu li. E vai procurar o pai. E a menina lá, principalmente a filha com o filho, eles lutam contra o mal. Enfim, trazem o pai para casa. Conseguem trazer o pai para casa. E no final o pai vira para a filha e pede perdão para ela. E ele diz a seguinte frase para a filha: eu quis apertar a mão de quem criou o universo, quando eu deveria estar segurando a sua. Eu quis apertar a mão de quem criou o universo, quando eu deveria estar segurando a sua. Ele era um cientista. E aqui nós podemos dizer que pastores também sofrem o mesmo pecado, que é apertar a mão de quem criou o universo. Ele quer ser íntimo de Deus, ele quer liderar a igreja de Deus. Ou então os homens hoje em dia, principalmente na era dos coaches, eles querem ser sucesso, eles querem, ele quer fazer coisas grandes. Mas deixa eu te dizer, a maior coisa que você pode fazer no mundo é estar segurando e não soltar a mão da sua esposa e dos seus filhos. Se você fizer em toda a sua vida isso, segurar firme na mão da sua esposa e segurar firme na mão dos seus filhos, conduzi-los no caminho do Senhor, para na eternidade apresentá-los ao Senhor, Deus olhará para você e dirá: servo bom e fiel, cumpriu a maior das missões que eu te dei na terra. Talvez você poderia, principalmente vendo essa pregação depois na internet, você poderia estar se questionando aí: mas você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha vida, Lucas. Você não sabe a minha rotina. E olha, nem preciso, tá? Nem preciso. Se você se sente incomodado com tudo que eu estou dizendo, é porque Deus está falando com você, aleluia.
E eu não preciso conhecer a sua vida. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Ah, Lucas, eu trabalho demais. Como diz a Juliana Ferron, trabalhe menos. Eu viajo demais, viaje menos. Eu faço isso e isso demais, faça de menos. Irmãos, quando nós casamos e temos filhos, a gente tem que pegar a nossa agenda, quase que embolar ela com uma bolinha, assim, jogar na cesta de lixo como um basquete, comprar uma nova e refazer tudo de novo. Refazer tudo de novo. Refazer. Tem que ser assim. E tem muito tempo que eu não uso uma música, eu vou usar hoje uma do Gustavo Lima, tá? Tem uma música do Gustavo Lima, muito boa, por sinal. O nome dela é Carrinho de Areia. Carrinho na Areia. Ela diz assim, olha a letra que bonita. Tô caseiro, diminui o álcool, troquei as rodas do meu carro, supermercado, troquei a lista, tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha. Sou o exemplo da casa, tem 2 pequenos na área, todo o meu tempo agora é só deles, dos 2 e da mãe deles. Da garrafa para mamadeira, da balada para pula-pula e um carrinho na areia. Tô mudado, tô feliz, dá para ver. Quando tiver filho você vai entender. Top! Pode botar lá na sua casa e ouvir lá, homem. É isso, irmãos. Tem que mudar toda a vida. Tem que mudar prioridades. Quem está entendendo? Muda a lista de supermercado. Muda até o tipo de roda que você tem no seu carro. É uma ilustração perfeita, irmãos. Tem que mudar. E sempre que eu ouço essa música, principalmente quando eu estou perto de alguém, eu digo, o Gustavo Lima, se eu encontrasse com ele um dia, eu ia falar, Gustavo, você só estava um pouco equivocado numa questão. Que tem meninos, que eu não vou nem chamar de homens, tem meninos que mesmo tendo filhos não entendem. Porque ele termina dizendo, quando tiver filho você vai entender. Tem uns que mesmo tendo filhos não entendem que a vida tem que mudar. Que a vida tem que mudar, que a rotina tem que mudar, que tem que mudar tudo na vida deles. Então, a única inocência sua é achar que toda pessoa quando tiver filho vai entender o que você está dizendo. Porque nem todos entendem. E são esses os que criam um inferno na terra. Segundo questionamento, você poderia pensar assim, Lucas, você não sabe de nada, você é um pai fresco. Irmão, sou mesmo. Meu menino essa semana fez 6 meses só. Sou um pai fresco. Mas deixa eu te dizer, quem não sabe de nada é você. Porque se você está me questionando isso, você é um pai ausente. Quem não sabe de nada é você. Porque o meu filho tem apenas 6 meses e eu já sei das minhas responsabilidades. Eu já assumi as minhas responsabilidades. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que mudar. Sou pastor dessa igreja, já desmarquei culto recentemente para poder ir no zoológico em BH com a minha esposa e com o meu filho. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quem não sabe ainda é você. É você que ainda não virou homem. Então eu sou pai fresco, sou, mas senta aqui que eu vou te ensinar muita coisa. Vem para cá o ano que vem que eu vou te ensinar. Comenta aí. Não é, Valmir? Vem para cá. Eu estava falando com um amigo essa semana. Fiz uma publicação sobre ter filhos e ele veio dando aqueles clichês de resposta e tudo mais. E eu mandei para ele já logo assim, mandei para o Valmir, medroso, frouxo. Já logo de cara. E falei com ele, vem para a igreja que nós vamos te ensinar a ser homem. Estava conversando com um parente meu próximo, onde ele estava dizendo, eu tenho que dar isso para o meu filho. Eu falei, olha, não tem que dar nada não. Não, mas ele não sabe esperar. Eu falei, você vai ensinar, ué. Você tem que ensinar. Vai lá para a igreja que eu vou te ensinar a ser homem. Vou te ensinar a ser firme, a falar não para o seu filho. Quem não sabe de nada é você. Nós sabemos o que estamos falando. E vem aqui para a igreja que nós vamos te ensinar a ser homem, né, Valmir? Vem para cá que nós vamos te ensinar. Se você é um pai ausente, você está cooperando para que o inferno seja estabelecido na terra. E não tem meio termo. Se você é um pai ausente, você é um dos construtores do inferno na terra. Os problemas, grande parte dos problemas da sociedade, a culpa é sua. É sua. É sua. Acho que tá bom, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. Na hora. E se você é cristão, ainda mais é a sua responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Aqui eu vou lembrar do Evangelho. Não tem como não lembrar do Evangelho. O que é a boa notícia do Evangelho, irmãos? Qual é a mensagem da cruz? Qual é a boa notícia da cruz? De uma certa perspectiva, a boa notícia do Evangelho é que há 2000 anos atrás, pai e filho estavam juntos conquistando a minha e a sua salvação.
Olha a perspectiva do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho para nós que cremos? Há 2000 anos atrás, um pai e um filho estavam juntos fazendo o que deveria ser feito para que eu e você fôssemos salvos. Jesus várias vezes disse: eu só faço o que o meu pai manda. Eu vim fazer a vontade do meu pai. Lembra da única passagem que fala da infância de Jesus? No meio da festa, Maria e José perdem ele. Quando o encontro, ele estava no templo, na igreja. E elas perguntam: por que você fez isso com a gente? E Jesus diz, com 12 anos de idade: vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus, com 12 anos de idade, sabia o que o pai queria que ele fizesse. Jesus andou por toda a parte fazendo aquilo que o pai o mandava fazer. Ele disse, eu não vou ler as passagens porque o tempo já está adiantado aqui, mas ele disse: eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Olha que relação de pai e filho. O que eu faço aqui, irmãos, quando a gente lê os evangelhos, é maravilhoso tudo que Jesus fez, né? Mas olha o que Jesus disse: tudo o que eu faço é o que eu vejo o meu pai fazer. No dia do batismo de Jesus, ele ouviu uma frase que deu força para ele para enfrentar tudo que ele enfrentou. Ele ouviu os céus abrir e dos céus bradar: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E isso deu força para Jesus fazer tudo o que ele fez. Irmãos, deixa eu te dizer, em primeiro lugar, quando Jesus se entregou na cruz, ele não fez por mim e por você. Sabia disso? Preste atenção, em primeiro lugar, se você perguntasse: Jesus, qual é a primeira razão pela qual o Senhor se entregou na cruz? É por mim? Eu sou o centro do seu coração? Não, ele diria: em primeiro lugar, o que eu fiz pelo meu Pai, para a glória do meu Pai, para a audiência do meu Pai, porque o meu Pai mandou eu fazer. Em primeiro lugar, tudo que Cristo fez foi para agradar o Pai, foi para que o Pai fosse glorificado. Eu finalizo lendo João 17. Jesus está conversando com os discípulos e ele agora começa em João 17 a orar. Ora pelos discípulos e ora ao Pai. Olha a oração que Jesus faz. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E preste atenção, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha, em primeiro lugar, por que Jesus fez tudo o que fez? Eu completei a obra que me deste para fazer na terra. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes do mundo existir. Verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Olha para mim. Sabe o que é vida eterna? Sabe o que é vida eterna? Aquilo que todos querem. Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é ter o privilégio de poder desfrutar da relação que Deus Pai tem com Deus Filho. Olha o que é a vida eterna. Vida eterna é quando Deus, pela sua graça e misericórdia, concede a mim e a você o privilégio de poder participar da relação que Deus Pai tem com Deus Filho. Como é que eu posso dizer? Você já viu duas pessoas se comunicando ou duas pessoas tendo uma relação que era tão bonita que você queria fazer parte daquilo? Vida eterna é quando Deus, através da sua graça e através daquilo que Cristo fez, Deus nos concede a glória, a oportunidade, o privilégio de poder desfrutar do amor que Deus Pai tem com Deus Filho. É quando Deus Pai e Deus Filho decidem transbordar e compartilhar no nosso coração o amor que eles têm um pelo outro. Jesus disse: Deus Pai, tudo que nós fazemos eu fiz para te glorificar e para que eles possam desfrutar do amor que nós temos um pelo outro. Não tem como ser cristão, irmãos, e não levar a paternidade a sério, porque nós só somos salvos por causa da íntima relação que Deus Pai tinha com Deus Filho. Fique de pé. Alguns pontos, 7 pontos de aplicação aqui. Em primeiro lugar, você que é pai ausente, arrependa-se do seu pecado.
Arrependa-se do seu pecado. A sua omissão, você ser um pai ausente, é um pecado, e é um pecado seríssimo. Arrependa-se, arrependa-se, porque Cristo também morreu pelo seu pecado de omissão. Ele pode te perdoar desse pecado, desde que você, em arrependimento e fé, se prostre aos pés da cruz. Arrependa-se dos seus pecados. Segundo lugar, demonstre frutos dignos de arrependimento, porque não é dizer estou arrependido da boca para fora, não. Demonstre frutos dignos de arrependimento. Como? Em primeiro lugar, vire homem. Vira homem. Assume responsabilidade de homem. Você já é maior de idade. Quando que você vai virar homem? Segundo lugar, talvez tem pais. Nesse dia dos pais, terão que pedir perdão para os seus filhos, por estar sendo um pai ausente. Outra coisa, tem pais que hoje, nesse dia dos pais, terão que pedir perdão para suas esposas, porque tem sido um marido ausente e um pai ausente. Portanto, demonstre frutos dignos de arrependimento. Comece pedindo perdão a quem você deve pedir perdão. Para Deus, para sua esposa e para os seus filhos. É aqui que tudo começa. Terceiro lugar, eu até já disse, né? Mães solteiras são verdadeiras heroínas, mas não deveria ser assim. Amém? Vou repetir de novo. Mães solteiras ou mães que criam seus filhos com pai ausente sozinhas são heroínas, mas não deveria ser assim. Quarto, se você que está ouvindo ou vai ouvir é um órfão de pai vivo ou um órfão de pai morto, deixa eu te dizer, a boa notícia do Evangelho é que por causa do que Cristo fez, você pode chamar Deus de Pai. Nós temos um Deus no céu que Ele quer se relacionar conosco como um Pai. Portanto, Deus pode suprir, e Ele, melhor do que ninguém, pode suprir a ausência de pai que você tem. No caso do seu pai não estar vivo ou não ter como ser restituído essa presença. No Salmo 27:10, o salmista diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que você seja, por algum motivo, órfão de pai e de mãe, Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que Ele quer ser o seu Pai. Amém? Quinto, eu já disse isso aqui e vou pular. A igreja é a esperança de uma geração órfã. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque a igreja possui a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que pode curar coração de órfãos. Uma mensagem que pode restaurar todas aquelas estatísticas que nós lemos. Amém? O Evangelho, ele é poderoso para restaurar e restituir tudo que a orfandade tem gerado na sociedade. Portanto, em primeiro lugar, a igreja tem muito a contribuir com a sociedade. Em primeiro lugar, pregando o Evangelho. E em segundo lugar, o que nós pretendemos fazer na Cristo para a Cidade? Discipular homens e mulheres para serem homens e mulheres de verdade. Pai, marido, homem, marido e pai, tudo com tudo. Mulher, esposa e mãe, tudo com tudo. Esse vai ser nosso lema. Amém? E por último, aos pais de verdade, que são pais de verdade, em 100% da responsabilidade. Feliz Dia dos Pais para vocês. Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor. Talvez você tenha que orar ao Senhor, pedindo perdão, confessando. Talvez você tenha que chegar em casa e pedir perdão para a esposa, para filhos. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que te dê a força para fazer o que você tem que fazer. Porque sem a ajuda dele nós não conseguimos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus, obrigado por essa palavra. Uma palavra dura de ouvir, mas uma palavra tão necessária na nossa geração. Deus, eu oro para que a Tua palavra venha alcançar principalmente os pais ausentes. Principalmente os pais que têm sido ausentes e que têm contribuído para que o inferno seja instaurado na terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa gerar arrependimento, que o Senhor possa gerar convicção de pecado,
A minha oração é para que todos que ouviram e irão ouvir essa pregação, principalmente sendo pais ausentes, que eles possam, que caia sobre eles o peso da convicção de que ausência e omissão é um pecado. E a minha oração é para que eles se arrependam diante de ti, diante da sua esposa e diante dos seus filhos, ou diante da mãe dos seus filhos, no caso de pais que não convivem com as mães. Pai, eu oro para que a tua palavra nos transforme. Eu oro, Pai, para que possamos nos tornar uma igreja, Deus, que anuncie o teu evangelho para essa geração de órfãos. Eu oro para que possamos, na nossa igreja, discipular verdadeiramente homens e mulheres para serem homens e mulheres, pais e mães, maridos e esposas de verdade, Pai, assumindo todas as responsabilidades que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador da família, Criador do casamento e aquele quem concede filhos como herança para o casamento, instituiu. Minha oração é para que possamos, Pai, viver a tua vontade. Que os pais ausentes possam encontrar em Cristo Jesus perdão para os seus pecados. Que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês.